Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Já falaram aqui algumas palavras e eu fico muito grato. E eu confesso que meu coração também estava ansioso para estar nesse culto um dia. Como ela bem colocou, nós já fomos tão abençoados lá em Jaú, no nosso distrito, com o grupo, com as músicas. E eu falei, eu vou tentar retribuir um pouquinho das bênçãos grandiosas que a gente já recebeu lá. E o José, quando me chamou, ele falou assim, pastor, tenta vir no sábado. Eu vim no período de férias, né? Já é o segundo período de férias que eu venho. Nas férias eu gosto de viajar em outras cidades, conhecer outras casas do Pai. E eu me senti muito bem desde a primeira vez que eu vim aqui. Amém. E a minha esposa também. E uma igreja calorosa, uma igreja unida, a gente percebe. É uma igreja que tem uma missão, um foco, um projeto, música, isso traz vida para a igreja. Então a gente se sente muito bem, que a igreja continue sendo ricamente. Estou tentando vir no sábado, viu, irmãos? Não vou prometer. Quando ele falou comigo, eu falei, olha, no final do ano eu já tinha preparado a agenda, a escala de todas as 6 igrejas que eu tenho para cuidar, eu tinha preparado até março. Então eu falei, se você quer que eu venha antes de março, vamos tentar encaixar um domingo, né? E aí, estou aqui hoje, tá bom? Mas eles nem sabem disso. Estamos aqui para abençoar, não tem problema nenhum se eles souberem. Hoje cedo nós fizemos um culto na igreja de Bariri, aqui às 7 horas da manhã. Bariri está com um revés muito grande, a questão da dengue, e eu fiquei sabendo que alguns aqui também estão sofrendo, né? Então a gente mudou o horário de culto, às 7 horas da manhã a gente estava louvando a Deus, orando, lendo a palavra, pelos nossos irmãos e pela região, para que isso seja mais um inimigo vencido por Deus o mais breve possível. Amém? Eu fiquei pensando, o que eu vou pregar para Perdeneiras? Tem tantos sermões, mas eu lembrei de um costume antigo que eu tinha quando ainda trabalhava lá na PL, Associação Paulista Leste, lá em São Paulo, com a central da Vila Matilde. Eu tinha um amigo que era diretor da escola de Paulistana, e ele ficou sabendo da minha história de conversão. Eu contei essa história em 2015, naquele programa da Novo Tempo, 180 graus, quando era a Ariane que apresentava, e por algum motivo ele viu, assistiu, tem no YouTube, depois vocês podem procurar, acho que até hoje, coloca meu nome lá, vocês vão ver depois. E é uma conversão que fala muito aos jovens, a minha conversão da minha esposa. Então, ele me levava para várias igrejas, lá da Paulistana também, que ele queria que eu contasse a história aos jovens. Lembrando que os jovens, para quem vai viver a eternidade, até os 100 anos, né? Então, vai valer. Eu espero que esse testemunho da minha conversão essa noite, também de uma maneira, fale ao seu coração. Amém? Mas eu não conto só o testemunho, não poderia fazer isso. Eu sempre faço baseado na palavra de Deus. E eu encontrei uma história de um personagem aqui, algo parecido. Não que eu me compare a ele, mas eu me comparo à conversão dele. E não só a minha, mas todos nós que fomos convertidos ao Senhor, principalmente aqueles que não nasceram no berço adventista, também se compara à conversão deste homem que eu vou falar aqui para vocês, que é Saulo, que se tornou Paulo. Todos nós um dia tivemos um encontro especial com Cristo. Isso transformou as nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem não nasceu adventista do sétimo dia? Você nasceu. Parabéns. E parabéns por estar na igreja. Porque tem mais alguém? Segura a mão aí. Tem alguém que não nasceu? Ou o contrário agora. Alguém que nasceu na igreja, já é adventista de berço? 1, 2, 3, 4, meu filhinho, 5. Lá no fundo lá, alguém levanta a mão? Não deu pra ver. Não, 5. Vocês também são um testemunho poderoso de fé. Porque sempre que eu conto testemunho, no fim, as pessoas falam assim para mim, pastor, eu também não sei o que é isso, eu não sei o momento que eu me converti. Porque eu nasci na igreja. Eu não sei o momento que isso aconteceu. Eu não sei se isso aconteceu com vocês 5 que eu estou falando aqui. Mas vocês são um testemunho poderoso de como a fé ela é verdadeira e real em qualquer pessoa. Você não precisa conhecer o mal para então conhecer o bem. Você precisa conhecer o bem para não se misturar com o mal. E nós sabemos o quanto fomos conversos um dia, sabemos o quanto o mal é ruim, destrutivo, e por isso a gente louva a Deus. E nessa noite eu vou contar um pouco disso então, e convido você, querido irmão, irmã,
abrir o texto sagrado no livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos 9. Vamos ler alguns trechos aqui rápidos que falam sobre a conversão daquele perseguidor da igreja que se tornou o principal dos apóstolos. Capítulo 9 de Atos. Acharam? Amém? Com misericórdia. Amém? Então, já que todos acharam, vamos estender mais uma oração ao nosso Deus e pedir a bênção dele para a leitura do texto. Amém? Senhor Deus grandioso, obrigado porque a tua graça, a tua misericórdia se estende a cada um de nós a cada dia. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar aqui com meus irmãos de Pederneiras, irmãos de fé, que lutam e trabalham na missão de pregar o Evangelho. Com dedicação, Senhor, como em todos os lugares, a tua igreja tem se mobilizado. Ainda com falhas, faltas e dificuldades, nós temos feito, Senhor, e lutado para levar o teu Evangelho a outros, para que o Senhor logo possa voltar. E que hoje, Senhor, ao contar novamente da história de conversão, de transformação que o Senhor teve na minha vida e na vida da minha esposa, que possamos sair daqui renovados, possamos sair daqui ainda mais motivados, ao saber, Senhor, que tem muitas pessoas aí que também podem viver essa mesma bênção, essa mesma transformação e estarem no reino eterno um dia. Amém. Abençoa a leitura da tua palavra, Senhor, aqui eu oro por Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então capítulo 9 do livro de Atos, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se rumo ao sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo eles, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Vocês já leram esse texto muitas vezes. Ele é base para vários de nossos sermões, estudos, sobre a conversão desse grande homem que foi um perseguidor da igreja. Quando eu viajava contando esse testemunho para as igrejas, eu intitulava esse sermão como A Luz que Cega e Faz Ver. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Paulo, ao ver a luz de Cristo, ficou cego. Mas foi aí também que ele viu quem ele era e o que ele estava fazendo e quem era o Senhor Jesus. Ele não sabia o que estava fazendo. E por que isso? Paulo cresceu sendo ensinado como um judeu, como um hebreu que ele era. Nas melhores escolas judaicas de sua época, foi discípulo de Gamaliel, um dos principais doutores da lei da sua época. Foi ensinado na lei, estava aspirando o sumo sacerdócio e tinha grandes possibilidades de ser um grande líder do povo de Israel, dos judeus daquela época, que era aproximadamente 10 milhões de judeus, tanto contando os que moravam em Jerusalém, na Galiléia e toda a região da Mesopotâmia e tudo que tinha na região. Paulo aspirava e desejava servir a Deus mais do que tudo. Ele aprendeu sobre Deus desde a sua infância, mas o que ele não sabia é que ele estava agora lutando contra o próprio Deus. E isso é a máxima do Evangelho. Alguém que anda numa direção, com um propósito, com um sentido de vida e acredita piamente que aquilo está certo, está correto, e ele se entrega, ele se dedica, e ele vive com toda intensidade aquilo que ele aprendeu desde a sua infância.
Mas, de repente, ao encontrar com Cristo, vem o texto e diz assim: caiu por terra. Os desenhos, os filmes mostram Paulo caindo do cavalo. A gente imagina que foi assim, ou deduz, porque a viagem de Jerusalém a Damasco era longe, e pode ser mesmo que ele estava a cavalo, mas a gente não sabe se ele estava a cavalo ou a pé. O fato é que ele caiu por terra. Com aquela luz tão forte e a voz que veio até ele caiu por terra. Mas o que caiu por terra? Não foi só o corpo de Paulo, foi aquilo que ele acreditava. Tudo aquilo que ele pensava ser verdadeiro foi o que caiu por terra quando ele tem um encontro com aquele que ele percebe e vê que Jesus não é mais um pregador mentiroso, mais um fake news da sua época, mais um falso profeta. Ali ele percebe que Jesus realmente é Deus e podia mudar a vida dele, e mudou. Ficou 3 dias cego, sem comer nem beber. Eu não sei você, irmão, eu nunca fiquei 3 dias sem comer. Eu fiquei 2 dias. 2 dias eu fiquei de jejum pleno, sem fruta, sem nada. E eu vou dizer para você que quando você começa a olhar assim na árvore, você já começa a ver um fruto lá. E você chega perto, você colhe uma folha. Você começa a imaginar. A mente da gente começa a voar de fome. Você começa a ver comida em tudo que você olha. E eu nem imagino o que é passar 2 dias sem tomar nem água, a Bíblia diz. Nada. Então, realmente, Paulo estava num momento de reflexão e angústia muito grande, e é isso que o Espírito de profecia revela. Que nesses 3 dias de cegueira, foram os 3 dias de maior reflexão da vida de Paulo. Foi aí que ele refletiu o que ele estava fazendo da vida dele, os erros cometidos, o como ele errou no próprio nome de Deus. Mas isso mudou a vida dele, e ele se tornou um apóstolo. E dedicou toda a sua vida ao Cristo que ele aprendeu a amar. Eu não tive uma infância com aprendizado sobre os pés de Gamaliel. Eu nasci numa família católica, mas católico daqueles que pensam assim: nasci assim, vou morrer assim, pronto, acabou, mas não vai na igreja. Só vai na igreja pela tradição, nos dias de casamento, nos dias de batismo de criança, aí vai. Mas tirando isso, eu fiz a crisma, fiz primeira comunhão, né, que fala, primeira comunhão, depois fiz a crisma, e levei uma vida muito bacana. Morei alguns anos no sítio, aprendi a plantar, a semear, a colher, na roça, né, na enxada, com meu pai. E eu lembro que eu tinha que pegar milho, ou colher milho, para depois da colheita receber um dinheirinho e comprar as calças para a escola. Essa foi a infância que eu tive, de uma geração anterior à minha. Geralmente a pessoa que tem a minha idade nunca não tem essa experiência de ter vivido isso. Mas isso foi maravilhoso e eu tenho saudade dessa época até hoje. Foi tão gostoso morar no sítio, tomar leite direto da vaca. Tem alguém aqui que teve essa experiência? E aí pegar o Nescau, colocar no copo, já estragou o leite natural. Mas era tão gostoso, aquele leite fumegando assim, sai da vaca quentinho. E quando não tinha no sítio que eu morava, eu ia no outro, eu dava 1 quilômetro, passava no meio das vacas e corria quando tinha as vacas com prenha, ou então com filhote perto, brava. E essa foi a minha vida, que foi muito deliciosa. Mas depois disso, quando eu fiz 14 anos, meu pai comprou um comércio. Vocês conhecem a cidade de Dourado? Entre São Carlos e Jaú. Você vai de Jaú, sentido ali Bocaina, passa Bocaina, vai ter um trevo depois. Você vai para Araraquara ou São Carlos. Indo para São Carlos, cidade de Dourado. Uma cidade de 8 mil habitantes. E a coisa mais preciosa da minha vida foi ter ido para lá, porque foi lá que eu conheci aquela mulher maravilhosa. Um minuto de fama agora, sabe? Eu estou até preso aqui no público aqui, porque o homem está filmando. E, gente, eu morei lá, fui morar lá com 14 anos. Meu pai comprou um comércio, desde o primeiro dia que ele comprou um comércio, eu estava com ele. Meu pai me ensinou a trabalhar, guiar, lutar pelas coisas da vida, e isso também me ensinou o valor do dinheiro logo cedo, e foi maravilhoso. Quando ele comprou o comércio, ele comprou um bar e uma lanchonete. Nós éramos católicos, só que ele comprou de frente, assim, para a escola principal que tem lá em Dourado. Então tinha muito movimento, cedo, tarde à noite, alunos, professores, aquela agitação, e a gente começou a ganhar um outro estilo de vida. Meu pai começou a ganhar muito bem, para quem morava no sítio, agora mora na cidade. Apesar de quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui bastante zoado, viu? Porque o menino do sítio chegou na cidade de sapatão, e os meninos usavam Nike. Esse negócio foi terrível para mim. Usavam umas camisas assim, tudo esquisita, e eles tudo já, né, em outro costume de vida, outro padrão de vida. Mas logo eu me adaptei
e entrei nesse meio também. E aí meu pai é comerciante, e a gente começou a levar uma vida um pouco mais regalada, e ele comprou depois um outro comércio. E depois ele ficou sócio de outro. E depois o meu tio teve uma engenharia fantástica de montar uma fábrica, gente. Sabe de quê? De torresmo. E meu tio aprendeu a fazer um torresmo com um cidadão, que não sei de onde que cidade é que ele aprendeu a fazer, e o negócio era tão bom que virou uma fábrica mesmo, e eles patentearam, tinha nome, e começou a vender, espalhar para tudo quanto era cidade. E nos comércios que meu pai vendia também, tinha essa sociedade, e o negócio era bom mesmo, que vinha gente de outra cidade para buscar de quilos e quilos. Então a gente começou a ficar bem afamado na cidade, em um outro nível de vida. E para um menino que vem com 15, 16, 17 anos, sem conhecer Jesus, vivendo numa cidade pacata, mas começa a ser já olhado de uma certa maneira diferente. E aí você começa a usar roupa de marca, você começa a ir a lugares que não ia antes, frequentar lugares que não ia antes, e começa a ter um padrão diferente. E a própria sociedade exige de você um padrão diferente. Até que você se encaixe nesse padrão diferente, você precisa ter alguma coisa diferente. Entendeu? Vocês sabem como é essa coisa. E esse é o mal do mundo, né? A gente não precisa ser nada a gente não precisa fazer nada, a gente já é. Enfim, mas eu estava nessa vida aí. E acabei me contaminando com algumas pessoas que não deveria. Imagina, com 3 comércios, bar, lanchonete e restaurante, e uma fabriquinha de torresmo. Comecei a fazer amizades erradas, frequentar lugares errados e ir pela vida errada. Então comecei a experimentar as primeiras coisas, né? Cerveja. E não vou falar muito aquilo que o inimigo fez na minha vida, tá? Mas eu quero contar mais do que o Deus fez na minha vida. Mas eu comecei a me contaminar com bebida. Eu cheguei a um ponto de ser conhecido como rei do uísque, pra vocês terem ideia. Eu nem bebia mais bebidinha barata, não. Eu queria tomar uma coisa cara mesmo. E lá na cidade o pessoal começou a chamar de rei do uísque. E junto com essas coisas, com as possibilidades, com o dinheiro, vem também a fama, vem as ilusões da vida, vem as vaidades, e você começa a gostar. Você começa a gostar das pessoas falando. Eu tinha um apelido que era o nome dos comércios. Vou contar para vocês, eu não vou contar para ninguém, tá? Convidado? Pinguim era o meu apelido. Não sei se tem alguma semelhança. É pinguim, é por causa do meu tamanho, eu era muito pequenininho. E tinha um amigo da escola que falava que eu era não de jardim. Eu falei, tá muito feio esse apelido aí, dá outro. Daí ele falou, vou te chamar de pinguim, então o negócio pegou. Então eu me chamava de pinguim. E eu gostava dessa coisa das pessoas falando, sabe? Olha o que o pinguim fez, olha onde o pinguim viajou, olha o que o pinguim comprou, olha a menina que o pinguim saiu, olha o tênis que ele tá, olha o celular. E aí eu gostava dessa coisa vai enchendo o nosso coração. E cada vez para um lugar mais longe, que as pessoas falam, e essa ilusão do mundo começa a tomar uma proporção na nossa vida, que a gente perde a direção, que a gente começa a ser consumido, todo final de semana saindo, todo final de semana bebendo e pagando bebida para todo mundo, com aquele monte de gente batendo nas costas, sabe? Chamando de irmão, você é meu amigo, você paga tudo para as pessoas, né? Você tem possibilidade? E aí as pessoas começaram a chamar a gente para ser vereador. E queria que eu fosse vereador, e queria que meu pai fosse vereador, e queria que se candidatasse a cargo político. Era essa a nossa vida, mas eu não queria nada disso daí. Meu pai também nunca gostou. Não tenho nada contra quem gosta, mas a gente nunca se envolveu com essa coisa. Então, não foi a nossa pegada. Mas aí, um dia, eu comecei a perceber que tudo isso daí era sem sentido. Meio que vazio, um negócio inexplicável. Claro que hoje eu sei explicar, mas na época não. E eu comecei a raciocinar assim, mas isso é vida? Porque eu cheguei num estado, daquele menino que morava num sítio, que tinha sonhos, queria conquistar, queria realizar, queria viajar, queria passear, eu tinha chegado a um status que eu queria. Porque eu tinha dinheiro para ir onde eu queria, fazer o que eu queria, na hora que eu queria, com quem eu queria, e assim era a vida. Todas as possibilidades estavam na mão, só que isso não preenchia nada. E eu comecei a orar. Nos comércios, a gente sempre teve uma imagem lá, né? Meu pai, como católico, sempre teve imagem. E aí eu orava no pé da imagem, eu orava assim. Estranhamente eu orava assim: Deus, me mostra o caminho, eu não quero mais essa vida. Eu comecei a sentir que se eu não saísse do balcão, eu não conseguiria sair daquela vida. Então eu tinha que sair, eu tinha que fazer outra coisa, eu queria sair daquilo, eu não conseguia. Ele falou assim: já que você não quer mais o comércio, vou vender então. E aí ele vendeu. E no dia que ele vendeu, eu passei na frente assim, com a minha namorada, Natália, tinha 17 anos, a minha irmã atrás do carro,
e meu rapaz que namorava minha irmã também, nós passamos na frente assim, da lanchonete. Eu falei, foi o último dia que eu abri. E quase foi mesmo. A gente estava indo para Ribeirão Bonito, dia 7 de setembro de 2008. Estava tendo uma festa lá na quermesse, e a gente estava indo para lá. E a gente foi. Depois chegou lá, meu cunhado não queria entrar na festa, e a gente voltou mais cedo, 1h30 da manhã. 1h30 da manhã, estávamos voltando de Ribeirão para Dourado. E também tinha um vereador de Ribeirão que estava em Dourado. Então eu estava voltando para a minha cidade e ele voltando para a cidade dele. E no meio do caminho, quem conhece Ribeirão Bonito sabe que ao sair para Dourado tem uma serra na rodovia, bem grande, quase 1 quilômetro. E lá em cima tem um tope. E lá em cima ele bateu no meu carro de frente a 180 km por hora, bêbado, ultrapassando o caminhão em faixa proibida. E nesse momento ele morreu, o amigo dele morreu, e a Natália, que estava comigo com 17 anos, também morreu. Só ficou eu vivo, que estava na frente do carro. A minha irmã também quebrou a perna, quebrou o fêmur, tem uma barra de ferro desse tamanho na perna, mas está bem, se formou, nutricionista, mora em São Carlos, graças a Deus está muito bem de vida. E esse foi o momento que eu caí do cavalo, ou que eu caí por terra, ou que tudo aquilo que eu pensava ser vida caiu por terra. E o pastor não fez nada. Por quê? Oi? O pastor não fez nada. Fez. Eu vou contar para você agora, eu tenho certeza, José, que o que eu vou contar agora, vocês vão esquecer muita coisa, mas isso que eu vou contar vocês não vão esquecer. Eu quebrei os 2 pés, 11 costelas e o meu rosto todinho. Porque os carros antigamente não tinha airbag, como tem hoje. Então eu bati meu rosto muito forte no volante e tortou o volante. E naquele momento, gente, eu percebi como eu era cabeça dura, viu? Vou tentar deixar um clima mais... Tá? E aí, eu quebrei o rosto todinho. Mandíbula, maxilar, olho, nariz e testa. Quebrou tudo. Eu tenho 15 placas de ferro aqui no rosto e 75 parafusos. E aí eu fiquei 11 dias em coma, depois mais 20 dias no hospital, e eu não sabia se eu ia viver ou se eu ia morrer. Usando um traque, eu tinha que apertar assim para falar, um monte de tubos em mim, e amarrado na cama, porque me dava uns 5 minutos de revolta, de vez em quando eu estava amarrado, eu arrancava tudo. Era um rebelde lá no hospital, os médicos me amarravam, mas no último dia eu só fui saber o que aconteceu. E aí os psicólogos, meu pai e minha mãe, eles contaram para mim, você sofreu um acidente muito grave, e a Natália faleceu na hora. E eu fui para casa, fiquei esperando a reconstrução facial, mas foi aí que começou o processo da minha visão ser aberta para o mundo espiritual. Porque quando eu fui para casa eu comecei a perguntar, por que ela morreu e eu fiquei vivo? Por que uma menina com 17 anos, aquele sentimento de que por que o inocente sofre enquanto aquele que é mau vive? E todo mundo tem essa angústia no coração. E ela só é sarada quando a gente lê a história de Jó, né? E percebe que é os justos que sofrem. E aí, a gente percebe isso. E eu comecei a perguntar, por que Deus, ela morreu e só eu fiquei vivo? Porque só eu fiquei vivo. E essa angústia vinha muito forte no meu coração. E eu queria saber. E aí, depois de um mês, eu esperei esse material do rosto chegar, fui para o hospital, fiz a cirurgia de reconstrução facial, mas eu ainda não tinha alguns dentes, os dentes estavam quebrados, quebrou alguns dentes na frente também, depois que eu fiz implante. Eu estava pesando 42 quilos. Hoje eu me sinto um super-homem. Com 72. Ou 70. Eu estava pesando 42. Recém-cirurgia, estava com o rosto desse tamanho. E foi nesse processo que a Simone chegou. A Simone era amiga da minha irmã. Agora vem a parte engraçada. Ela era amiga da minha irmã, eles estudavam nutrição junto, mas ela não podia nem me ver. Casou comigo, né? Por que ela não podia nem me ver? Porque a minha irmã contava todas as besteiras que eu fazia. Sofrer, minha mãe sofrer, tomava as dores também. Pra vocês terem ideia, ela ia na minha casa, sentava. Você imagina, Zé? Olha que menininha aí, ó. Ela não sofre futura, tá? Mas essa foi a história. E aí, nesse momento, ela estava morando em São Paulo e depois de alguns meses ela voltou para Dourado. E quando ela voltou para Dourado, a gente já estava melhor, já estava se recuperando do acidente. A minha irmã também estava machucada, então ela foi lá visitar a gente. Só que quando ela foi visitar a gente,
engraçado, porque o meu pai, com aquelas câmeras antigas, queria bater foto, a gente reunida, meu pai super feliz, né? Os 2 filhos tinham saído da UTI, os 2 filhos em casa, nós estávamos lá, e aí ele ia bater foto da gente assim, e aí ela ficava fazendo assim perto de mim, ó. Eu estava desse lado, ela fazia assim na hora da foto. Eu falei, não é possível. Eu estou quebrado que só, feio que só. Mas o homem é homem, sabe o que eu estou falando. A gente tem o coração pecaminoso, né? Eu começo a pensar bobagem. Eu falei, não é possível. Eu estava com o coração dolorido ainda, pelo que tinha acontecido. Minha namorada tinha falecido, a gente tinha namorado 6 meses, mas ainda sentia que não era aquela coisa, não é? Mas nesse momento do acidente, aconteceu uma coisa que vocês, homens mais experientes, família mais experiente, sabem. Todo mundo que fica com você só pelo aquilo que você tem, quando você perde, vai todo mundo embora. E eu era rodeado de muitos amigos, de muita mulher, de muita coisa, eu baguncei mesmo, coisa que vocês nem imaginam. Só que naquele momento as pessoas vão se afastando de você. E nesse momento, aquela que não gostava de mim se aproximou. E ela ia lá com a minha irmã e falava, vocês têm que ir no médico, vocês têm que ir no fisioterapia, você tem que voltar ao normal, você tem que voltar a andar, você tem que voltar a falar, voltar a comer. E ela ia no médico, o pai dela tinha um fusquinha, e ela pegava o fusquinha, quando meu pai e minha mãe podiam ir, porque cuidava dos outros comércios, e levava eu para São Carlos do médico. E ela começou a me apoiar em tudo. E aí, gente, de repente teve uma festa lá em Dourado. E eu todo quebrado, não gostava de sair para a cidade ainda, você está imaginando o que aconteceu, né? Em casa, e naquele dia eu aprendi quem manda em casa. Ela foi lá e falou, você vai na festa. Eu falei, não vou, olha o jeito que eu estou, Simão. Eu não vou. Você vai comigo. Entendeu? Eu falei, agora eu entendi, eu vou. Gente, uma vergonha, eu não tinha os dentes ainda. Você levava tudo no espírito tão legal que eu colocava aquelas dentaduras de vampirinho e saía na rua. E aí, eu não coloquei naquele dia, mas eu fui numa festa que acho que estava Dourado inteiro, lá tinha umas 2.000 pessoas no salão lá que tem lá famoso. E aí todo mundo olhava para mim assim, nossa, com aquela cara de coitado, sabe? Arrebentado. Olha só. E eu acho que alguns olhavam maldoso, né? Era tão... Essa era a princesa que Deus estava dando. Então, hoje eu sei. Hoje eu sei disso. E aí, eu fui nessa festa, eu estava frágil, fraco, vou brincar, claro, com 42 quilos, com ela do lado, e de repente chegou um amigo nosso e ficou do lado dela, eu falei, não, que não. Voltou o velho homem, fui lá, tomei 2 uísques com energético. Eu falei, Simone, vamos dançar. E não dançar, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Ela me agarrou. Não foi eu que agarrei ela. Ela que... E, gente, esse é o maior milagre da história. Eu estava quebrado sem dente, gente. Você já pensou na negócio com o filho? Tá, hoje é filho, mas naquela época não estava. Esse negócio eu não conseguia pensar, é sério, estou brincando, mas é sério. Porque eu falei, o que está passando na cabeça dela? De ficar comigo desse jeito? Eu estou todo quebrado, estou todo destruído. A moral lá embaixo, machucado, tudo arrebentado, o que está dando? E ela saiu comigo de braço dado. Depois de um mês a gente colocou aliança, eu falei, mulher, essa mulher não é da minha vida. E aqui fica uma primeira lição desse sermão, um testemunho para vocês. Alguém que te ama de verdade vai ficar com você em qualquer situação da vida. Não pode ser bonito, feio, gordo, magro, cabelo cacheado, liso. Se a pessoa te ama, ela vai ficar com você do jeito que você é. Nessa hora que a gente conhece. Nessa hora a gente conhece, ela veio, abraçou e cuidava de mim, ia no médico, fazia tudo e ficou comigo na frente de todo mundo, sem vergonha nenhuma. E eu falei, essa mulher não é da minha vida. E com um mês eu coloquei aliança. Eu tenho que segurar, né? De verdade, porque ela está comigo pelo que eu sou, não pelo que eu tinha. E as pessoas antes se afastaram. E aí o primeiro milagre de Deus. Depois disso, eu comecei a me recuperar, a gente começou a namorar, e a gente conversou com os pais da minha finada namorada, e eles entenderam, e apoiaram, e ajudaram, e entenderam tudo que eu tinha que continuar a minha vida, e a gente continuou, e a gente foi morar em São Carlos. Lá em São Carlos eu entrei numa empresa de um senhor que é biólogo, mas é ateu. Mas esse ateu só contratava adventista para trabalhar. O povo crente lá dava bom testemunho. E ele gostava dos adventistas. E eu entrei lá porque eu era primo do personal trainer dele. Então meu primo me indicou e eu caí lá no meio dos adventistas. Onde eu vim parar, né? E aí eu caí no meio dos adventistas, mas eu estava com aquela sede de Deus, lembra? Comecei para a igreja, buscar as respostas, por que ela morreu, por que eu fiquei vivo. E aí um irmão
chamado Marcos, me trouxe para perto dele, trabalhava na mesma repartição, e ele começou a abrir meus olhos. Ele foi o Ananias, que começou a falar para mim: você sabia que imagem é pecado? Você sabia que Deus manda guardar o sábado? E ele me deu um livro, irmãos, chamado Tempo de Esperança. E também me deu uma Bíblia daquela missionária, primeira Bíblia que eu tive na vida, aquela que tinha um trigo na frente. E eu comecei a ler aquilo, e eu via, nossa, homens que viveram 900 anos, eu não acredito nisso, que fantástico. E eu achava maravilhoso, uma coisa para quem nasce na fé tão básico, mas para mim era a primeira vez que eu estava vendo aquilo, era extraordinário. E eu chorava de ler aquilo. E eu me apeguei, ele me deu um DVD do pastor Roberto Mota também, que era um evangelista da Peota um tempo atrás, vocês se lembram dele? E ele é um pastor fantástico, e ele fez Profecias para o Tempo do Fim, uma série que foi para todo lugar. E eu ganhei o DVD, e eu assisti em casa. Naquela época nós morávamos numa kitnet de 30 metros quadrados. Meu pai deu um prato, a mãe dela deu um garfo. O vô dela deu as panelas, e a gente foi juntando tudo, tinha nada, colchão, a cama. O pai dela pregou a cama lá nas madeiras que ele pegou, ganhei um colchão, pensei em tudo ganhar, estava começando a vida de novo. Mas eu tirava óleo de reciclagem para viver. Ganhava R$120 por mês e era 600. Só o aluguel que a gente pagava, a Guairulho dava 300. E a gente vivia feliz, porque a gente estava aprendendo as coisas de Deus. E a gente foi para a igreja. Nossa, quando eu vi a primeira pregação, a primeira pessoa cantar aqui na frente, mas eu chorava de soluçar na igreja. E aí os irmãos me abraçaram, aquela recepção calorosa da igreja adventista. E eles falavam: calma, Deus vai cuidar de você. E Deus cuidou. E aquele amor enchia meu coração. E eu comecei a estudar a Bíblia. E eu fui morar em São Paulo ser comportor. Nos batizanos, eu fui para São Paulo ser comportor. No dia que eu fui ser comportor em São Paulo, eu quase fui apedrejado pela igreja. Os irmãos falaram: você está ficando louco? Você vai comportar em São Paulo ainda? Até o dia que eu olhei para eles e falei: irmãos, vocês me ensinaram que tem que pregar o evangelho, eu vou. Nunca mais ninguém falou nada. Eu fiquei 3 anos e meio sendo comportor em São Paulo. Depois fui fazer teologia, me formei pastor. E eu queria tirar para vocês as grandes lições disso. Deus transformou minha vida, que era uma vida sem norte, sem rumo, sem propósito, numa vida com norte, com rumo e com propósito. E isso que aconteceu comigo pode acontecer com muitas pessoas. Quando eu fui transferido aqui para Jaú, eu recebi uma ligação de uma mulher que era dona de bar lá em Dourado. A mesma coisa que eu era quando eu morava lá. E ela estava assistindo ao Novo Tempo há 2 anos. E ninguém sabia disso. E ela entrou em contato com as igrejas de Jaú porque ela queria se batizar. Ela já tinha parado de fumar só assistindo ao Novo Tempo. Tinha assistido toda a série do pastor Arilton naquela época. E ela queria se batizar. Eu falei: calma, vamos segurar um pouquinho. Isso foi no ano de 2021, quando eu vim para cá. E aí a gente foi lá, estudou a Bíblia com ela. O irmão se batizou ela, o genro, a filha, a neta. E está indo. E tem mais uma família que se batizou lá agora, um tempo atrás. E o evangelho está sendo pregado em uma cidade que não tinha evangelho. E faz parte da PO. Vocês não vão contar para ninguém. Eu fui indicado, eu fui lá porque uma família dela era dona do bar. E a gente foi lá pregar o evangelho. Eu estou dizendo isso para vocês, sabe por quê? Porque Deus mandou a gente pregar em qualquer lugar. A todos os povos, línguas e nações. A nossa igreja é organizada, e a gente deve seguir tudo isso. E eu amo essa igreja. Eu amo Deus dessa igreja. E amo as pessoas dessa igreja. E o que me faz feliz é hoje ser usado para transformar vidas. As maiores lições que eu aprendi sobre isso, muitas são as lições, mas as principais eu queria falar agora. Na entrevista com a Cleviana, algumas perguntas são bate-pronto. Algumas ela ensaia com a gente antes, mas algumas são bate-pronto. E nessas perguntas bate-pronto, ela fez a última, ela falou assim, nas últimas perguntas do programa, ela falou assim: qual é a maior lição que você aprendeu sobre tudo isso? Eu falei: amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo. Por que eu aprendi isso, queridos? Porque sem Deus você pode ter todas as coisas, e a Deus você pode chegar no topo desse mundo, e elas não vão valer nada. Nossa vida é cercada de ilusões,
E a gente, não estou dizendo aqui, não estou nem sendo um masoquista da prosperidade também. Você tem que lutar por uma casa melhor, você tem que lutar por um carro melhor, por uma profissão melhor, por um salário melhor, você tem que lutar. E quando a gente conquista isso, a gente honra o nome de Deus. Deus é honrado quando um adventista anda pelas ruas com sua cabeça erguida, íntegra, e suas conquistas foram honestas. A gente tem que lutar por isso, isso é o nosso valor, e Deus está com a gente para isso. Mas a gente só não pode colocar isso acima de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. E quando eu falo Deus tem que estar em primeiro lugar, é na fidelidade. Quando eu digo Deus tem que estar em primeiro lugar, é nas presenças do culto. Quando eu digo Deus tem que estar em primeiro lugar, é nas escolhas do que você veste, com quem você anda, aonde você vai. Tudo isso não é na metade ou parte da minha vida, é no todo. E quando eu digo amar o próximo como eu mesmo, o que eu faço por ele? Em semelhança do que eu faço por mim. Porque comigo eu gasto e com o próximo, quando precisa. Eu dou a mixaria, aquilo que sobra. Entende? E por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Porque isso é o cerne do Evangelho que muda e realmente converte uma pessoa. E muitas vezes tem gente na igreja que tem 40 anos de igreja e nunca levou uma pessoa para Cristo. Isso não é conversão, porque a Bíblia diz, a Espírito diz, desculpe, que todo verdadeiro discípulo nasce para o reino do céu como um missionário. Então a primeira coisa que a pessoa tem desejo de fazer quando encontra Jesus é o que Paulo fez, é pedir o batismo e sair pregando Jesus para onde for. E não importa se vai sofrer resistência, se vai ser humilhado, se vai ser açoitado, não importa, você deve pregar o Evangelho. E irmãos, eu perdi uma pessoa do meu lado com 17 anos de idade. Quem é que pensa que vai morrer com 17 anos de idade? E essa menina não tinha feito nada das besteiras que eu tinha feito, não tinha consumido bebida, não tinha usado droga, não tinha feito nada de errado. E ela morreu. E na minha cabeça eu ficava assim, por quê? A gente não sabe se as pessoas vão estar com a gente amanhã ou não, então prega o Evangelho hoje. Prega o Evangelho agora. Por que não levar o Evangelho ao vizinho? Às vezes a gente acha que tem que mudar de cidade, né? Fazer evangelismo lá no bairro mais simples da cidade. Tem que fazer também. Mas por que não pregar para quem está do nosso lado? Quando você lê o livro Serviço Cristão, o livro diz, inspirado, Deus diz assim, você não deve descansar e jamais parar de lutar até que todas as pessoas ao seu redor tenham ouvido de Jesus Cristo. E isso é o que dá, essa missão é o que dá sentido à nossa vida, queridos. É o que dá sentido à igreja. É o que dá vida à igreja. Sabe, aquelas famílias que têm filhos? Quem que é pai e mãe? Se eu perguntar para você qual é o momento mais feliz da sua vida, eu tenho certeza que você vai falar que foi quando seu filho nasceu. Sabe por quê? Porque ali foi uma nova vida chegando. E existe um preparo. Existe o preparo do quarto, do berço, da roupa, do sexo, aquela preocupação, existe ou não existe? E você quer saber o rostinho, como é que vai ser, o tamanho do pé, que parece aquela bisnaguinha da panko, e aquela coisa que traz vida pra gente, né? E quando chega, você pega aquele bebê tão pequenininho, coloca no braço, e você sente que você é poderoso. Como é que de você sai coisa tão bela? E você se sente animado, feliz, e você dá a vida pelaquela criança, e vê ela crescer, ela faz um monte de coisa errada, e você ama ela do mesmo jeito. E por que muita igreja morre? Porque não tem novos nascimentos. A gente não tem mais aquela vontade de ver gente nova, não prepara mais pessoas para, através do estudo, através dos nossos ministérios. O ministério às vezes se torna um fim em si mesmo, mas não pode. E a gente tem que ser transformado pelo Espírito a cada dia, irmãos, e lembrar que cada coisa que a gente faz para salvar. É para salvar. Tudo na igreja é para salvar. Se eu canto, se eu prego, se eu sou diretor, se eu sou professor, qualquer coisa que eu faço para salvar os de dentro e principalmente os de fora. Por que isso, irmão? Porque eu volto a falar da menina que morreu do meu lado sem ouvir o Evangelho, numa cidade que não tem Evangelho ainda. E são várias pessoas assim. E isso aperta o coração. E nós temos todo dia fôlego de vida para levar Jesus a essas pessoas. Natália morreu comigo com 17 anos e ela nunca teve uma festa de aniversário. Você já pensou nisso? Uma pessoa que morreu sem nunca ninguém cantar parabéns para ela.
E o pesar do meu coração é saber que um mês antes do acidente, ela completou os 17. O acidente foi no dia 7 de setembro de 2008. E no dia 8 de agosto de 2008, ela fez 17 anos. E eu, namorando com ela, tinha todas as possibilidades de fazer uma festa. E o que me conforta é saber que eu não fiz a festa porque ela decidiu fazer. Ela não quis fazer quando eu queria. Porque ela falava, se meu pai, como os pais eram separados e brigados, ela ficava com o pensamento, se eu chamar meu pai, minha mãe não vai. Se eu chamar minha mãe, meu pai não vai. Mas no fim, teve 18. Entende? Não teve 18. E não vai ter 18. Quantas pessoas a gente deixa de amar estando do nosso lado por besteira? Quantas pessoas a gente deixa de falar de Jesus do nosso lado por bobagem? Aqui dentro e lá fora. Queridos, ame as pessoas agora. Hoje. Ame a Jesus hoje. Não espera vir o fim do mundo para você amar Jesus e mostrar que ama Ele. Ame Ele agora. Se dedique a Ele agora. Ore com as pessoas que sofrem agora. Leva a cesta básica para quem precisa agora. Canta para quem precisa agora. Isso vai dar sentido à sua vida, que às vezes está morrendo espiritualmente, porque através de você não nasce mais ninguém. E o que traz vida para a igreja, para mim, irmãos, como pastor e como filho de Deus, como um cristão, é ver pessoas que chegam a gente, como vocês chegam em mim e falam, pastor, vim pregar, a gente quer ouvir o senhor falar. Uma pessoa que olha para mim, obrigado, o senhor partiu várias noites para me dar estudo bíblico, e por causa do Senhor eu conheci Jesus Cristo. Mas isso que acontece comigo, que eu estou contando aqui, deve acontecer com todo mundo. Entende? É tão difícil conseguir estudo bíblico, gente. Hoje eu fui no posto lá em Bariri abastecer, e tinha duas moças e um rapaz. E eu vi que eles estavam discutindo, e na hora que eu fui no caixa, eu perguntei o nome dela, ela falou assim, meu nome é Joana. Joana, posso orar com você? Pode. E eu orei com ela, e ela lagrimou os olhos só porque eu orei com ela, no posto. No meu dia a dia, no meu correria. E quanta gente a gente encontra no dia a dia que a gente não estabelece um diálogo, que a gente não se preocupa mais com as pessoas. Queridos, Jesus chamou a gente para mais do que vir à igreja. Chamou a gente, como chamou Paulo, para ser um servo, chamado por Deus, comissionado em nome de Jesus, para pregar o Evangelho. Então, queridos, eu queria deixar uma mensagem para vocês hoje. Quando eu conto essa história para meus amigos e por aí, eles falam, você nunca esquece dela? Eu falo, nunca vou poder esquecer. Se eu esquecer quem eu fui, eu perco o sentido de quem sou. E eu perco o primeiro amor. Se eu esquecer daquilo que eu fiz lá fora, das minhas mazelas e misérias, eu perco o sentido do que eu faço hoje. E eu começo a olhar as pessoas como as piores pecadoras, achando que eu sou perfeito. Mas quando eu lembro de tudo que eu fiz de errado, eu olho para as pessoas e eu vejo mais alguém que sofre como eu sofria e que faz o que faz, porque às vezes está buscando uma anestesia do mundo para tanto sofrimento. Porque a bebida é isso, a droga é isso, em vários lugares, como o carnaval que nós estamos vivendo agora, é isso, é um anestésico para tanta dor, para tanto sofrimento. Mas isso não deveria ser o anestésico do mundo. Nós deveríamos ser aqueles que vai levar o fim do sofrimento às pessoas. Para isso Deus nos chamou. Queridos irmãos de Pederneiras, ame a Deus sobre todas as coisas, em tudo que Ele pede para você fazer, porque Ele morreu para nos salvar, Ele entregou a vida por nós, Ele faz tudo por nós todos os dias. Entregue sua vida a Ele todos os dias. Clame a Ele para te dar vontade de vir na igreja, de pregar o Evangelho, de conhecer pessoas. A gente não sabe o dia de amanhã, ninguém sabe. Ame as pessoas dessa igreja, ame o povo dessa igreja e ame essa igreja como instituição. Para de falar mal da igreja, porque ela é a arca
que te protege das mazelas lá. Aqui é a casa de Deus, aqui tem a palavra, aqui tem a verdade. E nós estamos aqui, fomos chamados por Cristo, queridos, para algo maior. Nós somos o povo que vai levar a última mensagem. Nós somos um povo abençoadíssimo, cuidado, protegido, amado. O livro inspirado diz que Deus só tem um objeto nesse mundo que faz parte da sua suprema atenção, e é a igreja adventista do sétimo dia. Nós temos que ir além. Muito além. Eu acho que de todos os sermões que eu faço na minha vida, esse é o que aparece mais no meu coração, nele. Mas eu queria que vocês enxergassem o coração de Cristo, clamando: filho, filha, eu ainda quero salvar muitas pessoas. Eu quero te levar para o céu. Não quero mais te ver nesse deserto sofrer, nesse mundo sofrer. Mas nós precisamos avançar. Precisamos lutar. Eles não querem estar de Deus, eles não querem estar de saúde, eles não querem, mas a gente precisa pegar. Mais uma vez, e finalizando, queridos, ame a Deus, ame as pessoas, ame essa igreja, porque ela é a melhor coisa que Deus tem nessa terra. Não há nada melhor, nada, do que estar aqui dentro, do que estar nessa arca e sentir o poder de Deus transformando vidas, inclusive as nossas, a cada dia. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe cada um de vocês, e quem sabe eu esteja aqui ainda, quando vocês terminarem a reforma, e a gente tiver mais gente com a gente nova, encantada com o Evangelho, cheia do primeiro amor, ajudando, pregando, trazendo vida. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso propósito. Amém. Acho que tem uma música agora, né? Vamos agora com vocês. Necessita mais de ti.
a minha irmã, a minha tia, a minha mãe e o meu irmão. Todos eles aceitaram o Evangelho. Assim que eu descobri a mensagem, eu já saí levando para a família, para a esposa e todos. Só falta meu pai, mas que em breve, se Deus quiser, também aceitará a mensagem. Amém? O maior desejo de quem já foi pai e mãe, quando chega a uma certa idade, é ser vô e vó. Por quê? Porque, de novo, é o momento de viver aquela sensação de cuidar de uma vida. O prazer de ver alguém nascer. Muitos de nós aqui já foi pais e mães de gente na igreja ao levar a mensagem. Mas nada impede de ser tio, tia, vovó. A mensagem deve continuar avançando. Se chegou a nós, como filhos de Deus, temos que levar a outros também. O texto, a história de Paulo, termina com uma frase muito bacana, que está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, verso 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me será entregue pelo Senhor reto juiz, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Todos nós estejamos assim, a cada dia, com essa certeza de que tem uma coroa nos esperando, porque estamos a cada dia combatendo o bom combate, guardando a fé e completando a carreira. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. E o meu apelo é para que você olhe a pessoa que está do seu lado aí. Se você está com o cônjuge, diga o quanto você ama ela agora. Vai lá, José. Começa com você que está aí. Olha para sua esposa agora e diz para ela: esposa, diz para o seu marido o quanto você o ama. E você que está perto de algum irmão da igreja aí, diz que ama ele em Cristo também agora. Não vai esperar amanhã, não vai esperar depois de amanhã. O nosso dia de mostrar essa decisão, porque o amor de Cristo não é um sentimento, mas é uma decisão voluntária de ajudar as pessoas, tem que estar no nosso coração todo dia. E que esse amor voluntário, dedicado, esteja cada dia presente na sua vida. Amém? Sejamos um vaso de honra, como sonhamos em ser. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por me permitir mais uma vez contar a história do que o Senhor fez na minha vida, da transformação que o Senhor fez e ainda vem fazendo. E eu sei, Pai, que ainda tem muito que mudar, muito que fazer. E eu peço agora uma bênção, Senhor, sobre cada irmão aqui de Pederneiras, que se dedica, que prega a mensagem. E se alguém aqui, Senhor, se sente frio, sem sentido de vida, se esqueceu do gosto de pregar o Evangelho, que o Senhor derrame teu Santo Espírito sobre ele nessa noite. E que ele volte, Senhor, ao primeiro amor, a encontrar pessoas e falar do Senhor para elas. Que essa igreja se torne ainda mais um ponto de luz aqui em Pederneiras, uma luz que brilha ainda cada vez mais forte. E cuida deles também, Senhor. Protege eles de todo mal, e que eles sejam prósperos em tudo que fizer. E que a igreja aqui do logo esteja pronta, terminada a sua reforma, e que ela esteja cheia de novos cidadãos dos céus. Amém. Abençoa agora a nossa semana, os irmãos que não puderam vir, o distrito, esse distrito de Bauru, o pastor dessa igreja, e que essa igreja ame ele também, e que ele ame suas ovelhas. E tudo isso eu oro, pedindo a sua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém.